O objetivo desta comissão de inquérito, que agora está a chegar ao fim, era apurar todas as responsabilidades de todos os intervenientes neste processo, dos gestores públicos, da banca, das entidades supervisoras e de fiscalização, do anterior governo e do atual governo. O relatório que foi produzido, e agora na sua versão modificada com as alterações que acolhe, não cumpre este objetivo relativamente às responsabilidades do atual governo. Pelo contrário, o relatório apresentado, com as mudanças atuais incluídas, procede ao branqueamento das responsabilidades do atual governo. Omite factos sobre os quais não há dúvidas, são inquestionáveis, e já lhe vou referir a seguir alguns desses factos e perguntar-lhe, Sra. Deputada Relatora, se os conhece ou não. Faz uma seleção tendenciosa de outros factos que são incluídos no relatório com o objetivo de dar corpo a uma narrativa que iliba completamente o atual governo, deturpa algumas conclusões com base nessas omissões e nessa seleção tendenciosa. Relativamente aos gestores públicos e ao anterior governo, já o dissemos aqui e reiteramos a nossa posição, entendemos que são evidenciados de forma adequada as responsabilidades, mas relativamente ao atual governo há uma falha total e nós não podemos concordar com este branqueamento que é feito das responsabilidades do atual governo e entendemos que esse branqueamento, o relatório, como está a ser aprovado assim, irá descredibilizar quem o apresentou e aqueles que o votarem favoravelmente. Mas vamos então aos factos, Sra. Deputada. É um facto inquestionável que a Sra. Ministra, na altura Secretária de Estado de Tesouro e Finanças, possuía, logo após a tomada de posse, um conhecimento da situação que dava conta da gravidade do problema existente relativamente aos SOPs das empresas públicas. A Sra. Deputada Relatora não desconhece a troca de e-mails ocorrida entre a Sra. Secretária de Estado de Tesouro e Finanças e o Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, Pedro Felício, que decorreu do dia seguinte à tomada de posse até o dia 2 de agosto. Estamos na posse desses documentos, desses e-mails. Nenhum dos intervenientes, quer o Diretor-Geral de Tesouro e Finanças, quer a Sra. Secretária de Estado, negaram a existência desses e-mails e esses e-mails comprovam que a Sra. Secretária de Estado, nas semanas seguintes à tomada de posse, até ao início de agosto de 2011, tinha pleno conhecimento da gravidade da situação e sabia que as perdas potenciais de todos os swaps das empresas públicas ascendiam, na altura, a 1.648 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe colocava, Sra. Deputada Relatora, nega estes factos, nega a existência desta troca de e-mails, nega que a Sra. Secretária de Estado recebeu do Dr. Pedro Felício e-mails, e principalmente o último dia 2 de agosto, que fechava esta troca de e-mails, em que dizia que os swaps tinham perdas potenciais de 1.648 milhões de euros, e se não nega, porque é que se recusa a incluir no relatório estes e-mails e a referência a estes e-mails e os dados que estão constantes nestes e-mails, tal como o PCP propôs numa das suas propostas. Outra questão que a Sra. Relatora omite e deturpa é aquilo que foi feito nos 14 meses seguintes à tomada de posse do atual governo. É um facto inquestionável que a Sra. Secretária de Estado de Tesouro e Finanças demorou 6 meses, na realidade 6 meses menos 2 dias, para decidir que a gestão da carteira de swaps das empresas públicas seria entregue ao IGCP e que o IGCP teria que alterar os seus estatutos para este fim. E só a 27 de dezembro de 2011, 6 meses depois da tomada de posse, é que esta informação e esta orientação foi dada por e-mail e nós possuímos na Comissão esse e-mail. Nos 8 meses seguintes, procedeu-se à alteração dos estatutos do IGCP. 8 meses para acrescentar algumas linhas relativas à possibilidade do IGCP poder gerir a carteira de swaps das empresas públicas. E nestes 14 meses, em que, com muitas hesitações, finalmente se decidiu que seria o IGCP a gerir a carteira, e se muda, altera os estatutos do IGCP para ele poder assumir essa responsabilidade, nestes 14 meses, é um facto inquestionável que as perdas potenciais duplicaram. Basta comparar aquilo que a Sra. Secretária de Estado sabia quando tomou posse, 1.648 milhões de euros, com aquilo que o IGCP, a 28 de setembro de 2012, apurou para o mesmo universo de swaps, que eram perdas potenciais 1.150 milhões de euros. Portanto, há quase uma duplicação das perdas potenciais no período de 14 meses. E é este facto
que a senhora deputada omite e recusa-se a introduzir no relatório aquilo que o PFCP propôs, que são estes factos e a documentação e as transcrições que sustentam de forma inequívoca estes factos. Se o atual Governo herdou um problema do anterior e esse problema podia ser quantificado com um número, 1.648 milhões de euros, o atual Governo, com a sua falta de diligência nos primeiros 14 meses após a tomada de posse, permitiu que este problema duplicasse de dimensão e passasse a atingir-se o valor de 3.200 milhões de euros. E é isto que nós propusemos que fosse incluído no relatório e é isto que não teve acolhimento por parte da senhora relatora. Então a pergunta simples é: põe em dúvida que a 28 de setembro de 2012 as perdas potenciais tinham duplicado relativamente à data da tomada de posse? Não encontra documentos que sustentem isto? E é esta questão que eu gostava de colocar. E falo, senhora deputada relatora, porque não quer assumir que nestes 14 meses do início do seu mandato, a atual Ministra do Estado das Finanças, na altura Secretária de Estado, atuou com uma total falta de diligência relativamente a este assunto, deixando que o problema duplicasse de dimensão. Mas há mais, senhora deputada, e o tempo é escasso, vou ter que abreviar. Omite também um dado que é inquestionável, que foi comprovado aqui pelo presidente do IGCP, Moreira Rato, que disse claramente, de forma inequívoca, que a recolha sistemática daquela informação que foi utilizada para a análise do problema, ou seja, as fichas técnicas, só começou em setembro de 2012. Propusemos que isto fosse incluído. Propusemos a inclusão da transcrição das atas, onde isso era dito e reiterado. E isto foi recusado pela senhora relatora. Nega este facto, que Moreira Rato disse aqui de forma taxativa que as fichas técnicas que foram usadas para a análise e avaliação do problema por parte da Sormarba só começaram a ser recolhidas de forma sistemática em setembro de 2012. Porque é que isto não é incluído no relatório, senhora deputada relatora? Relativamente à negociação, e para utilizar o último minuto que ainda disponho, há também aqui uma tentativa de encobrir as responsabilidades do Governo pelas suas opções que se traduziram em perdas avultadas para o erário público. O Governo tinha nas mãos uma carteira de swaps de empresas públicas, a maior parte dos quais eram de natureza especulativa. E as perdas potenciais associadas aos swaps de natureza especulativa, ou problemáticos, se lhe pretender chamar assim, era a maior parte das perdas potenciais da carteira de swaps. Esses swaps podiam ter sido declarados nulos através do recurso a tribunais. Há um parecer da Cardigos que foi solicitado pelo IGCP, onde se diz claramente que estes swaps, sendo de natureza especulativa, não poderiam ter sido contratados pelos gestores públicos. No entanto, a opção do Governo foi negociar com os bancos e pagar aos bancos pelo cancelamento de swaps especulativos ou problemáticos 1.008 milhões de euros, quando se tivesse recorrido aos tribunais para declarar a nulidade daquilo que devia ser declarado nulo, que são swaps especulativos, não teria que pagar esse montante. E mais, é também omitido, e nós levantamos esta questão, que foi utilizado para a receita do IGCP para fazer face a esta despesa de 1.008 milhões de euros. Receita é essa que resultava do cancelamento da carteira de swaps do IGCP, swaps esses que não eram de natureza especulativa e isso não foi posto em dúvida em qualquer momento. Ou seja, a receita para o Estado que provinha dos swaps do IGCP era uma receita legítima, poderia ser concretizada logo se procedesse ao cancelamento ou ao longo dos anos até esses swaps atingirem a maturidade. O Governo prescindiu desta receita legítima e utilizou-a imediatamente para cobrir uma despesa que não era legítima, porque correspondia ao pagamento pelo cancelamento de swaps especulativos. E estas opções, que têm custos para o erário público, não se encontram refletidas no relatório. Muito bem, Sr. Presidente, não quero passar além do limite que estava estipulado, para concluir apenas que estes elementos e muitos outros que nós apresentamos nas nossas propostas, baseados e fundamentados com depoimentos e com documentação, a senhora deputada optou por não incluir no relatório. E ao fazê-lo está a branquear a ação deste Governo e isto só pode merecer da nossa parte a total e frontal rejeição. Disse, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, e mantenho aquilo que disse, que a escolha da documentação e das transcrições é tendenciosa no que diz respeito ao apuramento das responsabilidades do atual Governo. Senhora deputada relatora, nega a existência dos e-mails trocados pela senhora Secretária de Estado e Pedro Felício. Considera que esses e-mails não são relevantes
e, portanto, não merecem ser incluídos no relatório. Quando nós sabemos que a conclusão da troca daqueles e-mails, daquele ping-pong, é que no dia 2 de agosto de 2011, a senhora Secretária de Estado, até com o seu contributo, sabia que as perdas potenciais associadas eram de 1.648 milhões de euros. Perante este número, como é que se pode considerar que esta troca de e-mails é irrelevante e não merece ser sequer incluída no relatório? Este número diz-nos uma coisa: o problema existe e tem uma gravidade imensa e era necessário atuar logo. Aliás, no e-mail de 27 de dezembro ao IGCP, a pedir para se alterar os estatutos do IGCP, para que o IGCP pudesse acolher a nova responsabilidade de gerir a carteira de swaps, é dito que se deve proceder a esta alteração dos estatutos com brevidade. E brevidade porquê, Sra. Deputada? Porque o assunto era urgente. As perdas potenciais cresciam ao ritmo médio diário de 3,6 milhões de euros. E apesar disso, desta urgência toda, a Sra. Secretária de Estado deixou que o IGCP tivesse 79 dias sem Presidente, facto que também é omitido deste relatório e que nós propusemos a sua inconclusão e que não foi acolhida pela Sra. Deputada. Portanto, há um conjunto de factos que não são opiniões, que deviam estar incluídos neste relatório. Mesmo que a Sra. Deputada e a maioria não queiram tirar as conclusões que se imponham perante esses factos, era necessário que essas conclusões estivessem lá, para quem lesse o relatório as poder tirar, se assim entendesse. Mas esses factos são retirados de lá, não permitindo essas conclusões sequer. Por fim, e para terminar no último minuto que disponho, a questão do cancelamento dos SWAPs. Obviamente que o parecer da Cardigos é apenas um parecer, mas é um parecer fundamentado e baseia-se numa análise que lhe foi dada pelo IGCP, análise essa que diz claramente que no universo de SWAPs das empresas públicas, um número extremamente elevado são swaps de natureza especulativa, e há partes em que se diz claramente especulativa, muito especulativa, extremamente especulativa. O IGCP, apesar de agora lhe chamar problemáticos, na altura chamava-lhe especulativos, e identificou esses swaps e entregou a Cardigos, perguntando, perante esta realidade, a existência de tantos swaps especulativos com perdas potenciais avultadíssimas, o que é que se pode fazer? E a Cardigos disse: lutar em tribunal pela anulação destes contratos. Sabemos, obviamente, que à partida não se sabe quais são as decisões do tribunal. Há sempre uma dose de indefinição. Mas o Governo tinha a obrigação de ir para o tribunal lutar para conseguir a anulação destes contratos. O que o Governo fez foi, sem luta, desistir, entregar de bandeja, de mão beijada à banca, 1.008 milhões de euros, porque não quis afrontar a banca, não os quis pôr em tribunal para declarar que aqueles swaps eram especulativos. E esta foi uma opção negativa, que teve um custo elevado para o erário público e que a Sra. Deputada Relatora também não quis colocar aqui no relatório. Isso. Sr. Presidente, no final da última ronda, a Sra. Deputada Relatora fez-me uma pergunta retórica. Diga lá, Sr. Deputado, se o problema foi resolvido ou não. Diga lá, reconhece que foi resolvido. Não me deixou tempo para responder, mas a pergunta é extremamente importante e eu vou-lhe dedicar a resposta a esta pergunta todo o tempo que disponho nesta segunda ronda. O problema foi resolvido ou não? Há duas partes do problema. Uma relativa àqueles 69 swaps que foram objeto já de negociação por parte do Governo e a outra que ainda falta resolver. Relativamente a estes primeiros 69 contratos swap, primeiro, o Governo esperou muito tempo até abordar este problema. E quando se sentou à mesa da negociação com os bancos, já estava numa situação em que as perdas potenciais associadas ao conjunto de swaps tinha duplicado relativamente à atuada de posse. Primeiro aspecto. Segundo, o Governo aceitou pagar à banca 1.008 milhões pelo cancelamento de swaps, a maioria dos quais eram de natureza especulativa, como foi reconhecido pelo IGCP. Diz o Governo, e a Sra. Deputada faz eco no relatório, que teve um desconto de 30%. Não houve desconto nenhum, Sra. Deputada Relatora. O que houve foi o pagamento por swaps especulativos, que se fossem declarados nulos em tribunal, implicaria um pagamento zero à banca. E o Governo, apesar, como foi referido aqui, da indefinição que existe sempre nas decisões de tribunal, tinha a obrigação de ir à luta. Tinha a obrigação de tentar em tribunal conseguir a declaração de nulidade destes contratos para não pagar nada. Portanto, não houve desconto. Relativamente a esta primeira parte, digo, e é muito claro, Sra. Relatora, houve uma resolução de problema, mas uma resolução má.
contra o interesse público, porque implicou o pagamento de 1.008 milhões de euros, quando havia uma possibilidade real de não pagar nada ou pagar muito menos. E o Governo utilizou receita do Estado, da venda dos swap, cancelamento dos swaps do IGCP, receita legítima, e utilizou essa receita para pagar estes swaps especulativos, quando podia ter utilizado para outras coisas muito mais úteis. E escuso-me de apresentar uma lista de coisas que seriam muito mais úteis de pagar à banca pelo cancelamento do contrato de swaps. A segunda parte do problema, o que falta resolver, que são os swaps, essencialmente do Santander. E entre estes swaps, a senhora deputada sabe muito bem que são aqueles os mais daninhos que foram contratados. Swaps, snowball, começaram com taxas de 1,75 e já vão com taxas de 37%, ou iam, agora já devem ter ultrapassado os 40%. E era relativamente a esta segunda parte do problema, que ainda não está abordada, que esta Comissão tem um papel importantíssimo. Porque se a maioria, os deputados da maioria votarem favoravelmente aquilo que a senhora deputada escreveu no relatório, louvores à atuação do Governo, este Governo, ou o próximo que se seguirá, porque este também não durará muito, irá sentir-se incentivado a atuar relativamente aos swaps que faltam, da mesma maneira que se atuou relativamente a eles. Ou seja, negociar e pagar por cancelamento de swaps especulativos montantes que não deviam ser pagos. Relativamente a esta questão, senhores deputados, ouvindo-os à parte, o assunto não está ainda esclarecido. A senhora Ministra disse sempre aqui que a abordagem negocial ainda estava sempre, havia sempre uma possibilidade. E, portanto, o que nós tínhamos que fazer aqui era dizer a este ou aos outros governos futuros que não é admissível que o Governo negocie com a banca para pagar pelo cancelamento de swaps especulativos, que deve declarar a nulidade. E se nós tivéssemos essa conclusão daqui, isso iria ser um elemento de pressão muito forte para que este Governo e o seguinte, quando fosse tratar da questão dos swaps que estão associados mais de 1.000 milhões de perdas potenciais, tivesse uma outra atitude e não sequer considerasse a hipótese de pagar pelo cancelamento, mas considerasse sim a hipótese de ir para o Tribunal exigir a declaração de nulidade, que é a única solução que serve ao interesse público. Em resumo, uma parte do problema foi mal resolvida, a outra ainda não está resolvida, e aí tenho a resposta, senhora deputada, à pergunta que me colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às propostas do PCP, como é que sabido, apresentamos um conjunto vasto de propostas que tinha como objetivo evidenciar a responsabilidade do atual Governo. Eram umas propostas, conjunto de propostas em sequência, devidamente enquadradas, contextualizadas. A Sra. Deputada Relatora decidiu, no conjunto das propostas apresentadas, selecionar, penso que 4, se não me falha a memória, e inseri-las no relatório. Apesar de serem 4 propostas nossas, entendemos que o facto de estarem desenquadradas e descontextualizadas do conjunto das restantes propostas não merece da nossa parte, ou seja, desvirtua da nossa parte aquilo que é o sentido das nossas propostas. Dito de outra forma, o conjunto de propostas acolhidas, ou o subconjunto de propostas acolhidas pela Sra. Deputada Relatora, está muito longe de transmitir aquilo que era o objetivo que o Grupo Parlamentar do PCP tinha quando apresentou essas propostas. Nesse sentido, votaremos obviamente favoravelmente a essas propostas, mas não são suficientes para se atingir aquilo que nós considerávamos essencial, que era o apuramento total das responsabilidades do atual Governo neste processo dos swaps, pelo que, globalmente, a nossa votação do relatório será também negativa. Voto contra.